Hoje eu vou falar da vida. O que é a vida? A vida é uma coisa estranhíssima, pessoal. A vida é um parasita que os planetas têm, algo maligno, certo? Que vem e digere os planetas, certo? E se adapta e transforma as coisas. A vida começou na Terra. Volta, esse é o primeiro vez. Não tem um anterior? Não? Muito bem. A vida começa com umas bactérias estranhíssimas, que não são nem bactérias mais, chamadas seres arqueanos, certo? O que são os arqueanos? Os arqueanos são uns bichos muito interessantes que comem pedra, certo? Eles digerem os minerais, sulfatos e carbonatos e transformam isso em carbono orgânico. Esses bichos são o início de tudo, tá? Que é a arqueia, os procariotos. Da arqueia surgiu, certo? E aqui está o arqueia. Surgiu o primeiro feitor de escravos, certo? O que é o primeiro feitor de escravos? Vocês vão ver que a vida escraviza, a vida é esperta, ela usa as pessoas, ela faz acordos, certo? E ela se movimenta não mais por aquela evolução passo a passo que todo mundo imagina. Não, a vida cata de monte. Pá, deu certo, faço de tudo, tá? Então, esse primeiro ser, arqueia, descobriu como explorar um outro ser, desse grupo aqui, certo? E fez um núcleo. Então, ele ficava na chefia, que é o núcleo da célula, certo? E comandava um citoplasma, que ele jogou fora até o DNA daquele citoplasma. Entendeu? Ele contratou uma empregada para fazer o serviço e ficou no núcleo. Ok? Essa estrutura, núcleo, certo? Dá origem aos eucariotos. Então, os eucariotos vêm do arqueia e vão formar fungos, animais, plantas, algas, protozoários, tudo mais. Enquanto os que não tinham esse sistema de gerência ficaram como bactérias, tá? Próximo. Isso surgiu porque havia a sopa primordial. Podem entrar, por favor. Aqui é a entrada coletiva. O professor pode entrar, certo? A sopa primordial da Terra precisa de uma coisa interessantíssima. Por que nunca vai ter vida na Lua? Não. Porque de um lado ela é 300 graus Celsius para cima e do outro lado ela é zero, porque o Sol, ela não roda. Ela expõe sempre a mesma cara do Sol para nós. Então isso é ruim, certo? Já nós temos uma vantagem. Quando a Lua saiu, nós adquirimos um movimento de rotação. Esse movimento de rotação faz com que a nossa temperatura média seja menor. E nós temos água. Água, pessoal, é difícil de esquentar. Quem já fez um ovo cozido aqui sabe que demora, não é? É porque ele não ferve. O fogo fica ligado. Quem faz feijão então chora, põe panela de pressão, faz essas coisas, porque a água tem uma resistência à mudança de temperatura. Isso foi ótimo para nós, porque além de nós rodarmos, nós tínhamos a água banhando. E nós tínhamos a lua que puxava para um lado, puxava para o outro, puxava para o lado, puxava para o outro, dava maré. Então uma hora estava molhado, uma hora estava seco, uma hora estava molhado, uma hora estava seco. O ciclo da vida, quando a vida começou na Terra, o dia era de 6 horas. Tá? Hoje ele está em 24. Nós estamos parando. Os moluscos foram criados num ciclo de vida de 12 horas. Certo? Mas isso não é tão importante quanto lembrar que existem ciclos na vida. A arqueia, quando começou, ela começou meio idiota, certo? Porque a vida, na realidade, é uma coisa parasitária. Então ela é como a classe média. Uma vez que ela entra, ela vai transformar tudo nela mesma e na comida dela. É o sonho de vocês. Não é verdade? O que vocês querem ser? Donos de tudo. Não é isso? Então, na realidade, nós vivemos esse conceito. Então, é uma coisa muito interessante. E tem uma outra coisa muito importante, que é uma coisa que a gente sempre acredita em Deus, fala, não, Deus vai me ajudar, tal, a natureza não ajuda ninguém. É paulada. Deu certo, vai para frente, não deu certo, se ferrou. Se ferrou é uma homenagem, não é o meu normal. Certo? Muito bem. Não há segunda chance. Ok? Próximo.
Bom, quando a vida começou, certo? O que aconteceu? Primeira coisa, é muito difícil fazer esse negócio de água indo para cá, água indo para lá, fazendo as coisas, precisa ter um saco plástico. Então nós tivemos sorte. Quando a vida começou nos buracos mais profundos, comendo as rochas e transformando o carbonato em CO2, certo? Ela fez o organismo, o polímero mais simples que nós temos, que é as membranas. As membranas só tem carbono e hidrogênio, certo? E são igual plástico, igual PVC, polietileno. Se você pegar a molécula do polietileno, é CH2N. A natureza pegou e fez um CH2 18 ou 20, que nós podemos fundir mais fácil, certo? Porque plástico você funde também, recupera, faz aquelas coisas tudo, mas essa membrana também. Nós passamos para isso. Então aqui está o modelo, e isso permitiu uma coisa estranhíssima, que é compartimentalização. Porque se você estivesse dentro do saco, você era diferente de fora do saco, certo? Eu, por exemplo, estou bebendo essa água porque ela está dentro do saco. Se ela tivesse espalhada, eu não conseguiria beber. Eu posso concentrar, eu posso fazer coisas. Então, a teoria da compartimentalização é muito importante, tá? E aí nós começamos a fazer uns organismos com o nitrogênio e a ureia que permite fazer o RNA. O RNA, vocês vão aprender depois com o professor Cotrim, é uma molécula de nucleotídeo que é enzimática. Então a gente imagina que todas as enzimas são proteínas, a gente aprendeu, põe fermento no bolo para crescer, não é isso? Não, aquilo não é enzima, não, porque isso é mas o Flashman não, o Flashman é aquele por isso que demora mais tempo, tem que colocar açúcar para ele comer, se você quiser comer a bolinha, não funciona, certo? E você vai para frente. Mas o RNA e essa compartimentalização permitiu uma transformação de informações. E ao transferir informações, achamos a forma de começar. Ora, a gente fala, mas então, começou a informação, e aí a primeira célula fez uma proteína, a segunda célula, aí ela aprendeu a fazer a segunda proteína. Não é assim, pessoal. A vida é pirataria. Uma aprendeu a fazer outra, a outra aprendeu a fazer uma, foi todo mundo se virando. E aí chegou um esperto e juntou as duas. Deu para entender? A gente chama isso de replicação em clusters, certo? Se você começa a ter associações de coisas pré-formadas em diferentes lugares e vai juntando, e isso vai sendo mais eficiente. Quanto mais eficiente for, mais sucesso tem a vida, certo? Quanto mais capacidade de memória ela tem, melhor evolui aquilo, porque é lógico que nós vamos sempre precisar fazer memória, porque aí nós sabemos como fez a primeira vez, faremos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Próximo. Bom, isso permitiu a organização de vários grupos celulares. O primeiro grupo é a bactéria, que é o mais simples. A membrana está aqui, certo? Vocês estão vendo? Membrana, minha mão tem, certo? Depois ela tem uma casca em volta, então ela é uma membrana que separa ela da água. Mas ela põe uma casca para ninguém comer ela. A caixa é mais difícil de mastigar. A caixa é porosa, permite que as coisas cheguem na membrana. Se chegar na membrana, eu posso comer e ingerir. Ok? Eu guardo o meu DNA jogado lá dentro. Isso, teoricamente, deveria ser o mais simples. Os arqueanos provavelmente eram só membrana, DNA e RNA, e digeriam o sistema. As bactérias até inventaram flagelos, certo? Receptores e coisas mais, e podem rodar por causa disso. Bom, se a vida escraviza outras vidas, o núcleo da célula escraviza uma série de organelas do interior, como a mitocôndria, que é especializada em produzir energia. Então eu faço um favor com a mitocôndria. Eu mantenho a mitocôndria viva e ela me dá energia. Ok? Deu para entender? Perceberam? Ao mesmo tempo, eu preciso de uma seção de armazenamento e estoque, que é o Golgi, certo? Também é uma coisa que deve ter sido originado nisso. E se eu sou uma planta, eu optei por um sistema diferente. Esse aqui é uma célula animal. A célula animal tem a membrana em volta, o núcleo, o Golgi e a mitocôndria só. A célula vegetal, ela é autotrófica. Ela produz a própria comida. Para produzir a própria comida, o que ela fez? Contratou um outro tipo de escravo. Certo?
um escravo que ela alimenta para produzir comida para ela. E esse escravo é o cloroplasto, tá? Que é esse aqui, verdinho, tá? Além disso, ela também tem a mitocôndria, certo? E ela fez uma cascadura de polissacárido. Por quê? Porque como ela é autotrófica, ela não precisa andar. Ela precisa o quê? De luz que chegue para ela transformar em comida. Como ela não precisa andar, ela optou pela maneira mais barata de construir a casa, que é de madeira. Certo? O animal não vai ter isso. O animal precisa sair correndo atrás da comida dele, porque ele não produz a própria comida. Se ele precisa sair correndo atrás da comida dele, se ele tem uma casa de madeira, ele vai carregar a casa. Se o caramujo não é inteligente, tá? Ele vai para frente. Próximo. Bom, então começamos com os arqueanos, que parece que eu estou falando daqueles filmes do Star Trek, né? Aí surgiu a Arqueia. A Arqueia gerou os eucariotos e as bactérias. As bactérias comeram o ambiente, todo mundo se adaptou, foi indo para frente e tal, mas aí os eucariotos fizeram coisas diferentes. Você tem desde organismos parasitas oficiais, os piratinhas, que são os vírus, certo? O que é um pirata? Ele entra na sua casa, come a sua comida, faz tudo o que você quer e fora, vai embora, né? É um pirata, é isso. Quase um cunhado. O vírus faz isso também. Ele entra na sua casa, come tudo que você tem e vai embora. Passou a ser bichos mais complicados, que ficavam grávidos de si mesmo com divisão sexuada, conversavam com divisão sexuada. Quem já foi meu aluno sabe que eu sempre falo para que serve a divisão sexuada. Para guardar uma cópia num organismo e outra no outro para conferir. Não é pelo prazer. O prazer foi gerado porque interessa essa conferência. Certo? E se dividiram, ficando grávidos de filhos, isso deu uma alta eficiência de reprodução. Tá? Divisão sexual. Ao mesmo tempo, apareceram organismos que, em vez de o núcleo controlar só um pequeno citoplasma de uma célula, eles fizeram enormes citoplasmas, com cada um cuidando da sua área, mas sem uma membrana entre eles. Isso é o fungo. Os fungos são os primeiros eucariotos organizados que vivem no meio externo, no ar. E eles têm que comer coisa morta. E eles são multinucleados, sem ser multicelularizados. É como se cada um fosse um cupcake de citoplasma, né? Um bolinho de citoplasma salpicado de núcleos. É muito interessante. Bom, isso tudo dá para fazer coisas grandes, dá até para fazer aquele shiitake, não é? Shimeji, aqueles grandões. Mas isso não dá para se mexer, porque também tem estrutura de banana. E aí, um grupo de animais decidiu fazer um intestino para digerir melhor os outros. São os vermes, ou protovermes, ou sementerados, ou porífera, tudo mais. Então começou a ter uma organização maior. A organização pode ter um exoesqueleto, que nem os insetos, certo? E pode ter um endoesqueleto primitivo, que é que nem os moluscos, ou aquelas cascas de carbonato que é dos moluscos. O problema é que todos esses sistemas não têm sistema circulatório. Então eles não são muito eficientes. Eu não sei como é que o polvo vive. O polvo, na realidade, tem um coração aqui que bombeia para as brânquias dele. Os insetos têm um coração que joga água nas coisas, certo? É um lavador. Não tem o vaso. Ele bombeia para tudo quanto é lugar, certo? Mas nós, seres superiores, temos sistema vascular próximo. E no sistema vascular, certo? Nós conseguimos transportar as coisas muito melhor para os outros. Por isso que o nosso coração é muito importante. Nós achamos até que ele é o centro da vida. Ok? Muito bom. Isso é a origem da vida. Quer dizer, a vida foi se complicando, foi se melhorando. Passamos a ter alguns caras passaram a ter endoesqueleto, que permite que você cresça. Aí formaram os répteis enormes, tal. E criamos uma coisa muito interessante, que é o envelhecimento. Certo? Vocês nunca pensaram que é importante envelhecer? Quem sai da fila, dá para crianças novas nascerem. Só o mamífero envelhece. Envelhecer dá ciclos de vida bons, certo?
Tiranossauro Rex, aquele tamanhão, era um velhão, certo? Então, aquelas coisas. Bom, depois de falar tudo isso da vida, que é os conceitos básicos que nós temos, e eu falei da origem, eu não falei daqueles experimentos iniciais, do ultravioleta, da coisa e tal, porque isso todo mundo viu. Né? Eu falei só dos princípios principais que tem daqui. Agora eu vou falar das moléculas básicas que nós temos que ver. A vida é feita de associações entre esses 5 átomos, 6 átomos. Basicamente. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Como nós podemos organizar? Próximo. Nós podemos ter, as moléculas são variadas, mais uma. A nossa composição é aquosa. A água é o nosso solvente universal. Ele é um bom solvente e ele é universal, é médio, né? Porque ele não dissolve membranas, graças a Deus, porque senão nós perderíamos os compartimentos, nós correríamos por nós mesmos. Certo? Então, na realidade, não é isso. 70% a 80% é água, próximo. 10 a 15% isso para animais é proteína. Por quê? Porque nós precisamos nos mexer. Ok? E eu só mexo porque eu sou um animal que tem proteínas. Certo? Se eu fosse uma planta, haveria uma inversão. Quer ver? O próximo. Os lipídios são mais ou menos iguais, 2 a 3%. O que são? As paredes das nossas compartimentos. Próximo. Se for planta, troca. É 1% de proteína e 10 a 15% de açúcares. Porque ela optou por não se mexer. Então é muito mais fácil fazer pau, fazer madeira. Ok? Próximo. E 1% das moléculas de memória, que é sair cotrim. Daqui a pouco. Tá bom. Tá achando bom. Tá divertido. De ácidos nucleicos. O que são esses ácidos nucleicos? São uma parte importante nossa, que é a parte de controle e regulação. Ela é composta uma parte por DNA, que é estável, e outra parte por RNA, que é instável. Próximo. E 1% dos sais minerais. Hoje eu vou falar de água, e de sais minerais, e de moléculas mais raras. Próximo. Que são as outras que estão aqui. Que são as vitaminas. São moléculas que nós, humanos, não temos necessariamente prontos. Então nós temos que adquirir. Como não tem outro lugar para eu falar isso, vocês vão ouvir falar delas inúmeras vezes durante o metabolismo, certo? Eu preferi falar nesse começo das aulas, eu estou falando das moléculas. Como é que são as moléculas? Tá, bom, a água é o hidróxido de hidrogênio. Monóxido, protóxido, é uma substância líquida à temperatura ambiente, que nós estamos, que é 30 graus, certo? Ela é, teoricamente, incolor a olho nu, certo? Porque o nosso olho foi acostumado a ver no padrão de luz de 350 a 800. E não é que ela é inodora e insípida. Nós, como ela é nosso solvente universal, não podemos ficar sentindo ela. Então nós não sentimos ela porque ela é o nosso solvente universal. Você não acha normal as coisas que são normais para você completamente. Próximo. Embora seja uma molécula relativamente simples, próximo. Assim, muito bem. Ela é um dipolo. Meu Deus, o que é um dipolo? Ela tem que nem um ímã. O ímã tem um lado de cá, que é mais eletronegativo, e um lado de cá, que é mais eletropositivo. Quando você junta, ou ele junta, ou ele repele. Não é isso? A água também. Esse lado aqui é mais eletronegativo. E esse lado aqui é mais eletropositivo. Só isso. Essa capacidade que nós temos de ter diferenças de polaridade, vamos chamar assim, de carga, a gente chama de polaridade mesmo. Eu ia falar que é polar, certo? Isso é uma característica de uma coisa que pode ser aquosa. Próximo. Por quê? Porque a água, entre si, ela tem reações de ativação. Essa partinha aqui se gruda no outro oxigênio da outra água, formando pontes fortes ou fracas, certo? Entre as águas. Então, por isso que a água tem um alto calor térmico, porque ela é grudada entre si. Ela se gosta. Ela gruda um pedacinho aqui, um pedacinho ali, então ela tem uma viscosidade, tem uma tensão superficial, tem um calor. Tudo que você faz com a água tenta se juntar.
E automaticamente, quando ela não encontra os seus parceiros, ela tenta repelir. Então ela cria o poder da repulsão da água ou hidrofobia. As coisas são hidrofóbicas porque tem medo da água. Como a água é totalmente polar, certo? As coisas que são apolares, que não têm nenhuma atividade, não gostam, porque elas não conseguem ficar perto da água, porque a água ou ela é positiva ou ela é negativa. Neutra não. Quer dizer, não é positiva e negativa. Tendente a positiva e tendente a negativa. Na própria molécula. Vocês entenderam isso? Isso é muito importante, porque vocês vão entender que quando você está na água, você não está solto. Quando você está solúvel na água, você está, na realidade, envolto por camadas de água que estão grudadas em você. Elas estão grudadas em você porque uma parte sua é positiva, outra parte é negativa, uma parte da positiva grudou uma molécula de água, que grudou outra molécula de água, que mudou. Então tem várias camadas de água perto ou distante de você, portanto, com diferentes capacidades de atração em cima de você. Esta propriedade a gente chama de hidratação ou hidração ou camada de solvatação. Então coisas podem ser pequenas, mas terem grandes camadas de solvatação e acabarem parecendo grandes, porque elas carregam muita água. Próximo. Bom, é a água solvente universal, vai passando, porque agora aqui é alto calor específico, por causa da coisa, elevada energia de vaporização, porque você precisa botar muita energia para separar uma da outra, alta capilaridade, tudo isso vem dessas capacidades da coisa. E ela é iônica também, porque tem uma pequena probabilidade de água arrebentar e formar H+ e OH-. Transporta substâncias, facilita reações químicas, e cadê o meu sódio aqui? Termorregulação, perdi o sódio, lubrificante, tudo mais. Onde está? Reações de hidrólise. Bom, ela participa da equilíbrio osmótico, que é uma coisa que eu vou explicar mais para frente, e equilíbrio ácido básico, com certeza. Eu perdi o sódio. Transporte de substâncias. A presença da água permite a difusão dos seres mais primitivos. Isso é verdade. Se não tiver água, não conversa. Vamos lá, mais um pouco. Os organismos do sistema circulatório. Hemolinfa dos insetos, que é jogar o balde d'água nas coisas. Sangue, para nós mais sofisticados. E a seiva vegetal. As plantas têm um sistema de transporte pelos ductos dela, transportados pelo sistema de coisas. Muito interessante. A urina é o excesso de eliminar as toxinas formadas internamente. Quer dizer, você tem toxinas e vai jogar para fora. E as células apresentam-se num estado coloidal. É rico em água, que pode variar entre a gelatina, certo? E a gelatina dissolvida, o que facilita o transporte de substâncias, porque eu posso esquentar um pouquinho aqui a minha membrana, ela fluidifica e eu deixo passar. Percebeu? Eu posso fazer essas pequenas reações químicas em pedaços de segmentos e conseguir que a célula, sem explodir, troque substâncias. Isso graças ao membrana que eu coloco, que tem o ponto de fusão dela próximo do que eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu sou um ser que vive a 37 graus, as minhas membranas devem resistir até 45. Se eu fizer uma membrana de 60, muito forte, eu não consigo trabalhar, eu morro de fome. Se eu fizer uma de 30, me ferrei, esvaziou tudo. Certo? Como eu trabalho a 37, eu faço 42. Isso é um motivo porque nós não variamos muito a nossa temperatura corporal. Mas são diferentes. Por exemplo, se você tiver que abraçar alguma coisa para dormir num lugar gelado, e você tem um avestruz e um mamute, qual que você abraça? Um abraço o mamute, isso é uma boa, mas o mamute tem 37 graus, o avestruz tem 42. As aves são mais quentes. Certo? Então você tem que fazer isso aí. Próximo. Bom, e a camada de solvatação? Finalmente. Próximo. Próximo. Isso mesmo. Muito bem. Achei que Outra não coisa era. muito importante é que a neutralidade da água permite a vida. A arqueia trabalha em pH 2. A arqueia trabalha em fossa vulcânica, que a temperatura é 110, mas a água é líquida. Já nós trabalhamos a 37, certo? E a água fica líquida, e fica líquida por causa que nós temos também que controlar a ionização da água.
A água pode ser quebrada e virar base, que é aquele negócio que eles põem na piscina, como chama? Carbonato, né? Aquelas coisas, hidróxido de sódio e tal, que são bases. E temos ácidos, como ácido muriático, o ácido clorídrico e tal, essas coisas que funcionam para levar a extremos de pH. Se vocês pensarem na Coca-Cola, a Coca-Cola é pH 2. pH 2 é incompatível com a vida normal, por isso que ela não estraga quando está dentro da garrafa. Ah, boa essa, né? Essa é uma manutenção. Mas como nós mantemos o pH? O que é o pH? O pH é a concentração hidrogênio-iônica, que deve ser 7, que significa que está perfeito. Tem 10 a menos 7 concentrações de H+, e 10 a menos 7 concentrações de OH-. Então, dá neutro. Conforme vai baixando, vai aumentando proporcionalmente a concentração de um deles, diminuindo a do outro. Porque na água, sempre a soma vai ser 14. Ok? Então, se você tem 10 a menos 2, pH 2, quando você for medir a concentração linear H, tá? 10 a menos 14 e 10 a menos 12. Tá? Deu para entender? Bem assim. Se não deu para entender, passaremos mais adiante. E nós temos compartimentos. Por quê? Porque você vai medir um compartimento e um compartimento pode mais resistir ao ácido ou o outro. Por exemplo, se eu quero quebrar proteínas, eu preciso do estômago. O estômago é pH 2, mas ele é revestido por uma casca de muco que impede que ele seja autodigerido. Então ele é protegido. E eu preciso gerar o pH 2, gasto uma energia do capeta para fazer isso, mas gera o pH 2. No pH 2 a pepsina, que é a enzima que come proteínas, come muito bem. Tá? Tudo isso vai ser feito dentro de um compartimento fechado, que é nós, e eu tenho que ter ácido no estômago, alcalino no duodeno, uma série de coisas, e tenho que balancear tudo isso em um sistema que esteja vivo. Vocês nunca pensaram? A vida é extremamente adaptável, ela é capaz de compensar essas coisas. Ela vai usar? Próximo. Certo? Aqui é aquela constante de equilíbrio, H mais ou H menos, sobre a água, tal. Aqui é a coisa que eu falei, do 14, soma total é sempre 14. Próximo. E a curva da titulação é uma curva que você adiciona ácido e a molécula que você está testando em condição aquosa, ao se ionizar, ela resiste à mudança de pH. É interessante. Por exemplo, quando eu estou aqui com o ácido acético, e vou subindo, está aqui pH muito ácido, é o vinagrão. Peguei o vinagrão e quero transformar em acetato, que é neutro, certo? Eu vou colocando ácido. Só que chega uma hora, em torno do pK, que é esse valor em torno de 5, que eu gasto uma grande quantidade de álcali e não consigo mudar o pH. Por quê? Porque na realidade eu estou convertendo esse nesta faixa de trabalho. Isso é um tampão. Para que são importantes os tampões? Os tampões são importantes porque eles mantêm a temperatura normal. Qual é o primeiro tampão que tem? Água. Mas são duas coisas. Tampão sempre é uma substância e outra substância. São duas substâncias. Por isso, geralmente, a gente fala tampão, mas a palavra correta é sistema tampão. Porque são duas substâncias, podem ser mais. Tá? Muito bom. Próximo. O nosso tampão principal é o sistema fosfato. Está vendo? PO4 para PO4 tem um pK de 6,84. Esta mudança dele aqui é em 6,84. Se eu medir o pH de todos vocês agora, nesse instante, sentadinhos, bonitinhos, sem nenhuma maluquice, eu vou ter de 7,42 a 7,36. Só. Isso é mantido. Por quê? Porque este é um melhor sistema para o seu corpo funcionar. Para você transferir o oxigênio da hemoglobina para os seus tecidos. Para você poder sair correndo se pegar fogo aqui, atravessando a única porta que nós temos de incêndio, que é esta aqui. Certo? Não, esta aqui não dá para ficar trancado. Certo? Não pulem pelas janelas porque não passa. Certo? Ok? Se acontecer um negócio desse, vocês estão prontos e preparados. É lógico que ao correr vocês vão produzir ácido.
E aí vocês vão ter que regular o pH. E nós regulamos o pH usando o sistema do ácido carbônico, que é esse aqui, que é o ácido, aqui está o acético, é o ácido carbônico, que tem pK, H2CO3, ele vira água e CO2. É interessante. Então, se eu mandar vocês todos respirarem rapidamente aqui, eu impacto em igreja, certo? Vai todo mundo alcalinizar, porque perdeu o CO2. Depois de correr, vocês respiram, jogando o CO2 para fora, para neutralizar o ácido que vocês fizeram. Então é como se vocês estivessem em um becker e ficassem colocando com a respiração ou ácido bicarbonato ou ácido carbônico, na dependência da respiração. Não é inteligente? Não é legal? Se você pegar um atleta, o atleta ele tem maior capacidade de fazer isso, umas maior capacidade médica e tal. Se você pegar um daqueles, o corredor de maratona, aqueles magrelão, tal, eles são resistentes à acidose, se resistem e tal, mas todo mundo tem um pH em torno de 7,42, certo? Tem todo mundo, ele controla só respirando. Algumas vezes nós médicos atrapalhamos. Ou vocês se atrapalham. Quem beber metanol vai beber um monte de ácido por causa do metanol, o metanol vira formol, né? E aí você morre de acidose metabólica. Por isso que o metanol mata. Certo? Mas, e o médico pode, alternativamente, dar um remédio que acidifica a sua urina, acetazolamida, e aí você perde por causa disso. Mas normalmente nós controlamos tudo muito bem. Pronto. Basicamente, então, acidose respiratória, você vê que todas as condições do equilíbrio são feitas referentes à respiração. Acidose respiratória é quando eu estou sem respirar, aí eu acumulo CO2 e eu vou acumular gás carbônico dentro de mim e vai virar ácido carbônico e eu vou ficar acidótico. Por isso vocês não conseguem ficar sem respirar. Acidose. Certo? Ao mesmo tempo, a acidose metabólica é quando eu faço de algum jeito de produzir ácido no organismo, por exemplo, cetoacidose diabética, ou ingestão de ácido, mas ácido em geral, eu não recomendo a ingestão de ácido, porque tem que corroer as paredes, e não é bom, dá trabalho, depois fica com uma sonda no nariz, não morre, isso que é ruim, não morre, que queima logo, neutraliza o ácido. Então não é bom, não se suicidem nem com ácido, nem com creolina. Creolina é muito fedido, certo? Não dá certo. A alcalose respiratória é quando é hiperventila, essa é da igreja, né? Você está na igreja, a missa está no começo, você não tem alternativa, você fica nervoso, e aí você tem hiperpneia para se fingir de morto. Na realidade é uma resposta para o leão. O leão não come bicho morto. Já viu o gato comer bicho morto? Você tem que embrulhar, tem que fazer uma sacanagem, senão ele não come o chumbo. Certo? E ele quer comer seu passarinho. Então você sacaneia ele de todos os jeitos. Ok? Então, quando você tem alcalose, a alcalose respiratória é uma parte que o nosso organismo fez para simular que nós estamos mortos. Então ele gera uma alcalose respiratória, eu desmaio, porque eu tenho que parar de respirar, eu paro de respirar, porque eu respirei demais, certo? As minhas mãos ficam duras e a minha testa fica fria. Eu pareço um gato morto. Ok? E aí pode ser que o leão não coma. Pouco provável. Mas tentamos isso aí. E finalmente a alcalose metabólica é aqueles caras malucos que tomam laxante ou faz aquelas coisas e acabam tomando muito bicarbonato de algum jeito ou alguma soda cáustica. É outra bobagem também. Soda cáustica também não se suicidem com soda cáustica. Não é bom. Só dá trabalho para nós. Próximo. Bom, pH é muito importante, certo? Porque, obviamente, nós funcionamos numa temperatura neutra, certo? Então, a temperatura neutra é tudo normal, tal. A água do mar é um pouquinho mais tendente a ser alcalina, certo? A saliva, por causa das bactérias que nós temos na boca, é um pouquinho mais ácida. Aqui
Quando você toma café preto, pH 5, certo? E aqui as concentrações das Coca-Colas e tudo mais, que se aumenta o ácido. A base é uma coisa difícil de produzir, então nós temos pouco, mas algumas coisas são importantes, que é a cândida, que é o ácido, um solvente, e aqueles VNG, aquelas coisas são alcalinos, tá? Mas nós não precisamos disso. Próximo. Tudo só funciona bem se você tiver tudo regulado. Então, você pode ir na balada, encher a cara, certo? Depois de 6 horas, se você beber bastante água para repor o líquido que perdeu no álcool, certo? Provavelmente você estará inteiro. Isso se garante porque nós fomos planejados para resistir à sobrevida. Por quê? Porque nós temos que passar, por exemplo, imagina como é que está a turma do Nordeste agora, né? Que está passando seca lá. Tem que passar 6 meses sem fazer as coisas. Nós podemos passar alguns dias sem beber água. Nós podemos passar algumas semanas, ou vários meses, sem comer. Certo? Ok? Porque eu estou evidentemente gordo. Mas isso tudo é dado pelo metabolismo da gente. É lógico, algumas doenças que alteram o metabolismo, como tireoide e tudo mais, pode aumentar o catabolismo ou o anabolismo. Isso não é tão importante quanto entender que o metabolismo é um conjunto de reações todas e que quando você vai olhar a vida, você tem que olhar todo esse conjunto de informações de uma maneira uniforme. Vocês aprenderam algumas coisas hoje. O que eu quero que vocês aprendam? Compartimentos, certo? Membranas. Quero que vocês aprendam. A água dissolve tudo, menos o quê? Membranas. Por isso que eu tenho compartimentos, certo? Se eu tenho a vida se formou com um organismo que é completamente diferente dos que nós temos hoje, que comia pedra, mas com a vida esperta, comeu ele, certo? E fez bactérias e eucariotos. Esses eucariotos cresceram e foram para frente, foram crescendo e tal. Para nós, seres humanos, algumas coisas são importantes e são separadas, porque nós temos que adquirir do ambiente, tá? Próximo. Certo? Mais um. Tá. Algumas coisas importantes nós temos que adquirir no meio ambiente. Primeiro eu vou falar dos sais que compõem a gente. Todas as moléculas que eu falei são moléculas que se comportam nas moléculas orgânicas. O carbono está ligado ao hidrogênio, ao oxigênio, ao fosfato, ao sulfato, certo? E ao nitrogênio, formando moléculas polímeras. Mas nós temos na natureza uma série de átomos diferentes que são ionizáveis e que vivem com a gente e que são nossos constituintes, tá? Eles podem se encontrar no esqueleto, como o cálcio, preso no osso. Podem ser encontrados sais de silício, podem ser em algumas diatomáceas e espículas de poríferos. Pode ser e carbonato de cálcio, que é uma forma de exoesqueleto de molusco, que é a reversão das... Quer dizer, você come a rocha com arqueia para transformar o carbonato em CO2. Depois você transforma o CO2 em carbonato para fazer uma carapaça, uma concha. Tá? Então tem a vida faz inúmeras idas e voltas desse tipo. Próximo. E aí, finalmente, o fosfato de cálcio, que é o constituinte dos nossos ossos, em cima de um backbone de proteína, que é o colágeno. Bom, aqui, finalmente, chegou? Eu estou com o sal mineral aqui, certo? Com sua carapaça de moléculas de água. Está vendo? As moleculinhas de água, elas se juntam, porque ele é positivo, junta pelo hidrogênio, o oxigênio, que é o negativo, aí expõe o hidrogênio, esse puxa mais aqui, esse fica mais eletronegativo, esse gruda mais, vai forma várias camadas, certo? Que pode ser 2 ou mais camadas de hidratação da coisa. E o tamanho, portanto, não depende do peso molecular do íon, mas da sua capacidade de atrair água. Então, o sódio, que pesa 23, que é um dos positivos mais importantes que nós temos, é o que tem na água do mar e tudo mais, ele é maior que o potássio, que é 39, que é o da planta, que é o NPK, é o K. Lembra do K? Do adubo?
K é o potássio. A planta gosta de potássio, não gosta de sódio. Por isso que ela vive na terra, não no mar. Cadê a planta do mar? Cadê os troncos do mar? Não dá, os peixes comem tudo. Na terra tem pouco bicho. Dá para escapar mais. Ok? Próximo. Eles se formam íons na água. Então aí são os mais importantes, são o sódio, próximo, potássio, que são fundamentais, que são a nossa base. Então quando você vai tomar o líquido de hidratação, aquela coisa, você toma o que você perdeu na sua ginástica, certo? Então você toma o hidratante oral, que nada mais é que um pouquinho de potássio que você perdeu no suor, para você tomar. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 150 de sódio e 3 de potássio. Você vai na planta, é o contrário. É 70 de potássio e 30 de sódio. Não dá para ser completo. Ok? Nós temos bombas para fazer isso. Sódio dentro da célula, não bom. Atrapalha. Ele tem que ir para o núcleo, neutralizar o DNA. Mas se não, então, o que você faz? Você joga sódio para fora e puxa o que para dentro? Potássio, que é pequenininho. Então, nós acumulamos potássio. Se nós injetar potássio na nossa veia, essa bomba que nós fazemos altera o circuito elétrico do coração, e nós morremos. Então, o potássio não pode dar na veia. Sódio pode dar? Lógico. O soro fisiológico, o que é? Sódio. Esse sódio é do meio externo. Só por causa do coração que nós podemos dar o potássio. Não pode mesmo, pessoal. Muito bom. Próximo. Então, o sódio é mais frequente no mar e o potássio mais frequente nos vegetais no meio intracelular. Esse é fácil porque eles são pouco reagentes. É um positivo só. Próximo. Pequena concentração. Vai tudo. Certo? Que é o iodo, que vai no tireoide, para formar aquela molécula que é ativadora da mitocôndria, certo? Que é a tironina, que é a tironina. O cobre, que é importante para algumas reações químicas de oxidação. O zinco, que é um cofator importante de enzimas de degradação. O cobalto, que é da cianocobalamina, que é a vitamina B12 que eu vou falar. O manganês, que tem algumas moléculas que fazem uma de coisa, e selênio. Só que isso aqui são aquelas coisas pouquíssimas. Se você achar uma deficiência disso, precisa ser um jacu, porque precisa viver numa terra que não tem as coisas. Tá? Mas senão, a natureza nos oferece espontaneamente esses íons que nós estamos trabalhando. O iodo você deve estar perto do mar, porque o iodo é muito solúvel, ele tende a ficar no mar, porque ele é lavado da terra. Então, o iodo, especialmente, toda vez que você estiver em regiões montanhosas ou distantes do mar, populações que ficam lá há muitos anos, a chance de ter deficiência de iodo é alta, tá? Porque ele é solúvel e vai embora. Aí você faz o que nós fazemos. O que nós fazemos? Porque nós, o Brasil, é uma terra velha, né? Então, o que nós fazemos? Botamos o iodo onde? No sal, muito bom, isso mesmo. Mas nós não botamos o resto. O resto vocês vão naqueles caras de aromaterapia, não é isso? Medicina ortomolecular, aí o cara fica um pouquinho de selênio, um pouquinho de cobre, umas coisas assim e tal, e você fica feliz. Ótimo. Próximo. Bom, o resto é maligno. O que não é benigno é maligno. E aqui estão os principais. Mercúrio, que é uma porcaria, que é aquele que põe no amálgama do dente, tal. No amálgama ele não faz mal. A gente está tentando afastar de usar nele, né? Ele é nefrotóxico e hemorrítico. Ou seja, ele estoura o rim e rebenta as hemácias. O chumbo, ele interfere na síntese de hemoglobina e do grupo M, compete com o ferro e mata você. Então, aqueles caras que faziam chapéu antigamente, você fazia um mordente para o chapéu ficar macio, de Humphrey Bogart, certo? Você punha chumbo. Então, o chumbo dava uma doença específica de loucura do chapeleiro. Por isso que o chapeleiro da Alice no País das Maravilhas é louco. Porque ele tinha a cara de chumbo. Tá bom? Arsênico, famoso veneno feminino. Cádmio, famoso veneno. Estanho, que é aquele da sola. E cromo, da cromeação, são hepatotóxicos e cardiotóxicos. E finalmente os nitratos e nitritos, que na realidade são íons de nitrogênio, certo? São perigosíssimos.
Porque o nitrogênio que nós gostamos é o nitrogênio orgânico. O nitrogênio inorgânico tem o cianeto, certo? Tem o nitrito, que a gente dá um comprimidinho para o paciente que está com dor no coração, um comprimidinho, meio miligrama, o cara melhora, porque tem uma vasodilatação terrível, certo? Então esses aqui são complicados, são venenos também, maiores concentrações. Próximo. Agora vamos voltar mais ao coisa, deve ter um outro lá embaixo. Agora eu estou botando aqui, ó, a composição das coisas para vocês entenderem. Proteínas é CHONN. Lipídios é CH. Glicídios é CH2O. CH2O não parece água? Então chama hidrato de carbono. Ok? E ácido nucleico é CHNOP. Apareceu o P aqui. Ele. E os sais minerais não tem carbono. Essa fórmula básica aqui é a fórmula que vocês têm para todos os seres, todas as estruturas que você tem. Tá, e agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Próximo. Muito bem. De lipídios, eu vou falar que são moléculas lineares, pouco complexas, não gosta de água, é hidrofóbico, ela se organiza em micelas ou gotas e ela é o plástico da vida. Se você pegar o polietileno, ele é CH2 mal oxigênio. Por isso você derrete, consegue injetar, fazer essas coisas. O ácido palmítico, que é o nosso principal sebo. Alguém já fritou costela aqui? Quando você frita a costela e deixa esfriar, o que acontece? Fica uma coisa branca nojenta, que a sua mãe chama ique sebo. Certo? Isso é sebo. Sebo é o palmítico, que é 18. Tem o araquídico também, que é 20, que fazem esse daí. Os outros são óleos. Na temperatura normal, eles são óleos. Por isso que dá para fazer sabão de abacate. Abacate tem óleos. Certo? Muito bom. E isso é um monômero, e aqui o polímero, como é que funciona. Aqui as cadeias, tal, para lá. Próximo slide tem uma forma montada deles. Eles são assim, ó, barrinhas esticadas. Se você pegar esse ácido araquídico e esticar aqui, ele vira um polietileno linear. Às vezes tem uma dupla ligação no meio. Certo? São os alfa. Aqueles que os caras falam de gordura insaturada. A insaturada é quando tem dupla. Essa é a melhor, diminui o colesterol. Não é isso? E ela tem um cotovelo. Ok? Acidentalmente, você pode ter uma com 2 ou 3 cotovelos, formando o ácido araquidônico. Esse aqui já vira até hormônio. Tá bom? Mas se vocês olharem, ó, é só branco e preto. Não tem nenhum outro cor de molécula. Tá? E finalmente, nós temos alguns que são parecidos com isso aqui, mas são de uma estrutura mais complexa, que são o colesterol e o ergosterol, tá? Que são essas moléculas aqui, que também vão participar de como eles ficam em solução. Como é que eles ficam em solução? Por isso que eu falei gota. O que é a gota? A gota é todas essas partes de baixo ficam dentro da gota, e as 3 poses que estão em cima na ponte de glicerol, formando um triglicérido, certo? Fica para o lado aquoso. Esta cabeça do glicerol não é polar, quer dizer, não é iônica, mas ela é polar, ela permite contato com a água. Então você faz uma bola, põe toda a gota dentro, como o óleo faz, e aí você pode andar na água. Tá? Conforme a composição desses aqui, eu consigo fazer membranas mais ou menos fluidas. Certo? E como é que são as membranas? Elas são camadas lipídicas. Próximo. Que eu já falei, vou falar na próxima aula para vocês. Certo? Agora eu vou falar da outra molécula, que é o açúcar. O açúcar é um hidrato de carbono. A fórmula começa com 3. Antes disso é etanol. Etanol é o 2. Certo? E são moléculas polares que se dissolvem facilmente na água e que podem ser polimerizadas. E elas são baratas. Por quê? Porque elas não têm nitrogênio. O grande problema do nitrogênio é que você tem que pegar o nitrogênio do ar, que é N2, que tende a se transformar em nitrato e nitrito, e transformar ele em amônia, que é uma coisa orgânica. É difícil. Então a gente usa os fungos do solo e tal. Então, se eu usar tudo que tem amônia, é caro. E o polissacárido não tem.
Então é baratinho. Então as plantas usam e fazem ele diretamente da luz do sol, fixando CO2. Tá? CO2 e água. Hidrato de carbono. Eles são ótimos porque eles também são pouco reativos. Aguados e pouco reativos. Ocasionalmente eles podem ser usados para transferir acúmulo de energia. São relativamente fáceis de transferir energia via glicose, desde que você quebre eles. Tá? Para uso, você queima ele no fígado, por exemplo, e para estoque, você pode fazer maisena, que é o amido, certo? Ou glicogênio, que é o que nós temos no fígado, que é um pouco diferente. A maior uso é estrutural, porque ele é um tijolo barato. Você pode usar nas plantas, por exemplo, para fazer celulose, que é a madeira, ou pode usar nos insetos para fazer o exoesqueleto, que é de quitina, que é um tipo especial de celulose, tá? Muito forte e hidrofóbico. Por isso a fitosana segura a gordura e leva embora no intestino. Próximo. Bom, a complicação maior deles é que, porque eles são simples, eles também são difíceis. Olha, esse aqui é o gliceraldeído, que é o primeiro, certo? Tem essa fórmula. Depois, você está vendo que ele puxou de um lado para o outro aqui? Se você pegar esse OH e botar do mesmo lado um de 4, ele vira eritrose. Se você botar um de cada lado, ele vira treose. Isso são isômeros. Que confusão. Bota para frente, vai surgir um monte. 3 para cá, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá. Mas o mais importante é esses dois. Glicose, certo? E aqui nem tem a frutose, porque a frutose não é um gliceraldeído, é uma glicerocetona. Próximo. E eles funcionam assim, ó, como essas barquinhas. Ok? Aqui está a glicose, aqui a galactose, são os mais normais. Os outros você encontra em outros bichos, manose vocês não vêm, nós encontramos bastante. Mas esses outros não tem no ser humano. E eles permitem que você faça polímeros, fazendo essa ponte com esse oxigênio aqui, ó, tá vendo? E aí você vai fazendo polímeros. Se você vai fazendo polímeros, você pode fazer polímeros enormes, tem insetos inteiros que você pode fazer com isso aí. Árvores, tudo fazendo polímeros. Tanto faz de um lado como do outro. Tá? Ok? Esses são os açúcares. Próximo. Esses eu vou falar depois. Os aminoácidos eu vou falar pouquíssimo. Tá? Mas basicamente eles têm essa forma estrutural, certo? CHR, que elas são? Vou 1,20. Vamos ver se eu consigo chegar pelo menos hidrossolúveis. Tá? E aqui vocês têm os aminoácidos, eles têm uma característica interessante. Tá vendo esse N aqui? É um amino. Tá vendo esse aqui? É um carboxila. Tá vendo esse aqui é um R. Tá vendo esse aqui é um H. Oh, este carbono não tem nada igual envolvendo ele. Oh, para que serve um carbono que não tem nada igual envolvendo ele? Para rodar. Ele é um super peão. Ok? Ele permite que você faça inúmeros modelamentos com ele. Ele roda. Isso significa que, usando essa estrutura aqui, você pode fazer coisas que se enovelam e formam diferenças. Eu posso fazer para cá, para lá, tudo mais, tal. Quando eu faço a ligação peptídica, certo? Este carbono continua assimétrico. E aí, novamente, roda tudo. Certo? Então, você pode dobrar, você pode fazer assim, você pode fazer assado, porque é que nem aqueles joguinhos de ímãs que você faz e monta do jeito que você quer, porque tudo permite. Esta característica do tudo permite é fantástica, é das proteínas, tá? Mas aí a doutora Luciana falará para vocês, próximo. E aí entrou nas buchas. Nas buchas é o CHNO. Esse aqui já é uma associação entre tudo. Primeiro, tem um açúcar, que é muito importante, que pode ser ribose ou deoxirribose, e tem essas moléculas aqui, que são de 2 grupos, certo? Pirimidinas, lembra? Pirimidinas, nome comprido, núcleo curto. E purinas, nome pequeno, núcleo grande. São chapas. Vê? E chapas heterocíclicas. Por quê? Porque tem uma mancha azul, que é um nitrogênio, uma preta, que é carbono, e um aqui, que é branca. Isso faz como se fosse uma chapa. Então eu tenho uma chapa assim e uma chapa assim. 3 dedos e 2 dedos. Certo?
Essas ligações aqui permitem que você monte uma em cima da outra, usando uma base de ribose para fazer o colar de contas. Imagine que eu estou fazendo um colar de contas. A linha é o fosfato e a ribose, certo? E as contas são as bases purinas e adeninas. Isso aqui é ácido nucleico. Eu nem sabia por que servia isso, mas achava que era problema lá, certo? Toda vez que nós fazíamos, saía o raio da nucleína, que nós achávamos que estava no núcleo, porque corava por uma toxina, mas não sabia o que era, até nós trabalhar com as bactérias. Mas aí, o professor Petrin vai falar para vocês. Eu só preciso falar que isso aqui é heterocíclico. E como a molécula é muito estrombótica, ela é difícil de sintetizar. Todo mundo sintetiza? Todo mundo sintetiza. Mas ela é difícil de sintetizar. Certo? Nós sintetizamos a partir de associações de moléculas e isso vai ser o nosso alvo principal para tratamentos. Certo? As enzimas que sintetizam nucleotídeos. Porque primeiro não precisa muito. Segundo, precisa ser feito. E terceiro, está mais fácil de trabalhar com elas porque eles são mais importantes, porque eles são do controle. Tá bom? Próximo. Eles servem para ácidos nucleicos, RNA, né? O ribonucleotídeo, que forma uracil em vez de timina. A timina é estável demais para ser usada. O DNA, certo? É sempre muito estável. Você pode pegar da múmia, você pode pegar de quem você quiser que tem DNA. Dentro do dente do cara depois de queimado. Aquele CSI. Tem DNA? Tem. Qual? Mitocondrial? Mitocondrial é o pequenininho que tem muita cópia. E o nosso tem menos. Certo? Lembra que da escravo, precisa muito escravo, então tem bastante cópia. Muito bem, para energia, então a adenosina trifosfato, ele coloca translocação pela mitocôndria, que é a melhor escrava que tem. Nossa, rainha de escravo. Ela é difícil de estocar. Ele é difícil de estocar. É melhor transferi-lo para um açúcar. Então você sintetiza alguma coisa com ele, certo? E transfere para açúcar para depois fazer. Tá bom aí no fundo, pessoal, está muito quente. Tá bom? O som tá bom também? Minha voz tá boa? Eu vi que ninguém dormiu, estou feliz até agora. Certo? Você, eu estou na minha. Não faça isso comigo. Certo? E você pode transferir para açúcar. Mas, via acetil-CoA, eu não vou explicar direito, nos vídeos eu explico mais, certo? Você pode também ir para triglicérides ou óleos. Aí é muita energia, se guarda bem, mas é difícil de gastar. Sabe? Quer dizer, para quem gosta de emagrecer, como eu, sabe que é difícil ficar queimar gordura. Não é verdade? Você se mata e ela demora para queimar. Ela é muito energética, mas precisa de muito metabolismo para queimar. Então ela é boa para inverno. Você vai passar longos períodos de jejum. Mas ela é ruim para situações rápidas. Então, situações rápidas, açúcar, glicogênio, em geral. Ok? Próximo. Bom, e agora eu vou falar das moléculas estranhas da vida. Porque tudo que eu falei agora parecia simples. Todo mundo tem tudo. Agora são as vitaminas. Por que eu vou falar das vitaminas? Bom, primeiro nós nos tornamos verdadeiras fábricas de vitaminas. Né? Não sei se vocês sabem, em 1935 as vitaminas eram importantíssimas. Certo? Só que agora nós fazemos tanta vitamina, nós selecionamos tantos bichos que fazem tanta vitamina que nós não damos nem tanta importância para as vitaminas, porque tudo que você faz é suplementado de vitamina. Por exemplo, quando vocês comem manteiga, ela vem com ADE em cima, certo? Manteiga ou margarina, qualquer gordura já vem com as lipossolúveis. Quando você vai tomar um suco de laranja, ele já vem suplementado com vitamina C e tal, que o cara põe de propósito. Não é para fazer a coisa, é para ajudar a venda e para os conceitos antigos, mas em compensação, as avitaminoses pararam de ocorrer. Próximo. Quais são as moléculas dessas daí? São moléculas hidrossolúveis ou lipossolúveis que ocorrem raramente e que nós temos deficiências para elas. Normalmente nós podemos fazer todas as nossas moléculas, exceto essas. Alguns aminoácidos e essas. Mas nucleotídeos nós fazemos todos. Proteína, todos. Então, carboidrato, todos. Então, geralmente quando você tem um defeito genético de SINS, é que você não consegue fazer. Mas normalmente você consegue fazer. Qual é a finalidade delas? Elas são catalistas, que nem o ferro. O ferro é um catalista. Você usa o ferro
ele vai para uma situação, depois você volta ele para a situação anterior. Uma catálise, que nem o etimônio é usado para síntese e coisas assim. E ela se divide em dois grupos: hidrossolúveis, que são as que são solúveis na água, então no suco de laranja e tal, e as lipossolúveis, que estão nos óleos, nas gorduras, nas amêndoas, nas coisas que são oleosas, que elas se fixam nos hidrofóbicos. Quais são elas? Próximo. As hidrossolúveis são a tiamina, que é a da bebedeira, do Wernicke Korsakoff, conhece essa? Aquele do catador de chumbo. Sabe o que é um catador de chumbo? Nunca viu na rua um catador de chumbo? Um menino? Alcoólico? Chumbo. O que é chumbo? Eu não sei, ninguém nunca catou. Certo? Mas se você passar uma linha na frente dele assim, ele tenta catar. Ele tem um distúrbio cognitivo. Ele acha que está vendo as coisas. Ele vê bichos na parede e tal. Isso é uma deficiência de tiamina, que é uma vitamina do sistema nervoso central. O lipolato, que é uma questionável, você não sabe se é vitamina. A riboflavina, que é a que forma o olho, no grande atrás do olho. A niacina, que é a que dá pelada, a vitamina B6. Pantotênico, pentoxina, biotina. Biotina é importantíssima porque ela tem uma ponte externa louca, certo? E ela é muito importante para as aves. Então, quando você come ovo cru, ele consome a sua biotina pensando que é base galinha. Então, quem come ovo cru pode ter deficiência de biotina por causa da vidinha que tem no ovo. Ok? Ácido fólico, importantíssimo, certo? Cobalamina, que vai fazer usa cobalto, e ácido ascórbico, popularmente conhecido como vitamina C, certo? Que é um redutor. Tá? Próximo. Cada uma tem a sua estrutura. Veja que as estruturas são interessantes, porque vocês vão lembrar algumas coisas. Olha aqui, ó, é um heterociclo. Tá vendo? Certo? É um heterociclo. Outro heterociclo. Tem um N aqui. Tá vendo? Olha, fosfatos. Certo? Nós perdemos a capacidade de fazer porque nós comemos muita coisa que tem. E aí, ao longo do tempo, foi perdida a capacidade. O que come nós? O que nós é comedor? Não vale falar chouriço, porque o papo é francisco. Não vale falar comida de quilo. Não é isso. Nós somos macacos, pessoal. O macaco é comedor de carniça da borda da floresta. E comemos insetos, ovos de aves e frutas. Muitas frutas. Temos medo da campina, porque lá pegam nós. Nós temos perna curta, corre mal. Certo? Então nós queremos ficar na área. Nós, que somos evoluídos, pegamos o fêmur do gamo e matamos o leão e comemos o leão. Certo? Esse é o princípio. Começamos a comer isso. Na verdade, começamos a comer o neandertal. Nós matamos nossos companheiros. Certo? Mas não pode contar isso. Fica mal para a espécie. Certo? Ok? Mas dessa brincadeira toda, nesses 25 mil anos em que nós estamos na Terra, só isso. Nós só estamos aqui há 25 mil anos. No tempo da Terra, nós somos um. Só. Ok? Nós desenvolvemos algumas perdas de vitamina. A tiamina, que é essa vitamina do sistema nervoso central, que é usada para esse lipóico que é parecido, é um ácido sulfato com uma ponta de coisa, lipolato, pode mandar para frente. Certo? Ela é importante para uma enzima que faz isso aqui, que produz a coenzima A e o NAD e o NADH, tal, e ela produz um exemplo que ela vai fazer acetil-CoA, certo? Cofatores da tiamina, certo? O FAD e o lipoato. São 3 vitaminas juntas, que ajudam a fazer acetil-coenzima A, que é o precursor dos gorduras. É o polímero que permite fazer. Onde ela está? Bom, precisa de 1 miligrama por dia só, certo? E ela está em cereais integrais, fígado, carne de porco, verdura, laticínio, legumes, tudo mais que você puder. Coisa que bêbado não bebe, que bêbado vai gastar toda ela enchendo a cara, certo? Ele não come, certo? O álcool é fantástico, porque você come o álcool, você se esquenta, se fica bêbado, não lembra de comer, e aí acontecem essas coisas, certo? Ok? E aí ele perde a vitamina. Próximo. A riboflavina é a segunda. Veja que ela tem um heterocíclico aqui enorme. Olha, um açúcar aqui. Olha, uma ponte de fosfato. Certo? A riboflavina é o FAD.
certo? Tá vendo? Fosfato de glucofosfina, tal. Essa estrutura aqui é muito reativa e permite que você faça várias reações químicas com ela aqui ou com ela aqui, ó, tá vendo? São essas duas moléculas, tal, que são interessantes. Próximo. Certo? Ela pode fazer essa conversão aqui de FAD para NH e transformando succinato em fumarato. Isso no ciclo de Krebs, que o metabolismo é importante, porque vai acumular muito succinato e você precisa passar para fumarato, o fumarato pode ir para acetil-CoA e aí você faz lipídio com ele. Próximo. A riboflavina precisa pouquíssimo, olha lá, 1,3 mg por dia e 1,1% das mulheres. Sabe por que sempre menos nas mulheres? Porque as mulheres são mais leves que os homens, certo? E aí o cara está falando de miligrama por dia. Na verdade, você come todo mundo, come bem. Certo? Fonte animal. Viu lá? Leite, ovos e fígado. É um produto animal. Então, só os animais têm. E nós somos omnívoros e carnívoros. Nós comemos os outros. Perfeitamente. Vamos lá. A niacina já é um pouco melhor. Certo? Novamente, aqueles radicais nicotinamida, tipo coisa e tal. É ótimo que a gente tem o engazida do ácido nicotínico, que a gente usa para tratar a tuberculose, certo? Que é um inibidor dela. A micobactéria não faz ela direito, então a gente consegue matar com isso. Próximo. E ela funciona também no nato. NaH, malato, oxalacetato. Oxalacetato também entra no ciclo de Krebs, também vai para a gordura. O malato não. Certo? Então, útil para fazer gorduras e coisas assim. 17 mg, já precisa mais, tá? E ela é vegetal, cereais integrais, carne, tal, e aminoácido triptofano. Triptofano não sei o que está aqui, mas tá bom, vamos para frente. O pantotênico, o pantotenato, é esse sal aqui, certo? Ele faz parte da coenzima A, certo? Tá vendo aqui? Esse aqui e esse aqui. A coenzima A tem esse pedaço aqui que é madenina, certo? Mais um fosfato, mais a ponte aqui. Faz isso aqui e faz acetil-CoA, faz gordura. Ok? Pronto. Outro lugar também que ele faz, certo? Aí entra o ácido graxo, faz acil-adenilato, vai para cá, transferido, acil-CoA, olha lá, e aumenta o ácido, tá vendo? Acil-carnitina para cá, aumenta o ácido graxo. Isso para passar na matriz mitocondrial. Próximo. O ácido pantotênico, mais ingestão entre 4 a 7, não se conhece porque tem muito, certo? Na maioria dos alimentos, ovos, fígado e levedura são ótimas fontes. Pronto, mais um. Esses radicais laterais grandes aqui, pode mandar para frente, que são muito utilizados na polimerização de açúcares, tá? Fazendo tanto a glicólise como a síntese do metabolismo do glicogênio. Então, eles são importantes, tá? Então, a B6 também está associada ao bêbado. Certo? Porque os bêbados consomem ela rapidamente, porque eles fazem esse metabolismo muito grande, certo? Eles produzem muita acetil-CoA por causa do álcool e acabam fazendo muito glicogênio, consumindo muito glicogênio, porque eles têm variações maiores de fazer. Aí a gestão também é pequenininha, cereais integrais e tal. Tem no vegetal. Próximo. A biotina. Lembra que a biotina eu falei que era louca? Ela tem esse S aqui, e essa ponte aqui é uma ponte muito louca. É uma ponte S não reduzível. Certo? Essa é uma fonte extremamente importante para algumas reações químicas. E ela é muito útil, mas precisa pouquíssimo. Certo? Precisa pouquíssimo no corpo. Próximo. Ela faz as reações de carboxilase, certo? Carboxilação, certo? E eu acho que é 100 a 200 microgramas por dia, certo? Ela é presente nos alimentos, gema do ovo, tal, nozes, tal. Só precisa tomar cuidado, se você comer muita gema de ovo cru, aí você acaba comendo a avidina, que vocês vão usar em laboratório. A biotina é muito usada como marcador de coisas. Você pode marcar as coisas com biotina, porque a avidina, que é a proteína que reconhece ela, é tão ácida por ela, que reconhece ela como se fosse um anticorpo supermáximo advance de tudo. Certo? Então você pode usar reações de avidina, biotina para identificar coisas, porque a biotina é colocável nas moléculas. Tá? Próximo. Ácido fólico, que é o nosso grande alvo, para mim que sou estudante de protozoário, que é esse ácido estranho aqui, certo? Tem essa aqui que é um baba, certo? Para mim o benzoico. Esta ponte aqui é um fenólico, certo? E ele é ótimo para sintetizar heterocíclicos. Então ele é extremamente importante
para a síntese de nucleotídeos que vão ser usados para a síntese de DNA e RNA. Certo? Próximo. Então aqui está o modelo de síntese do ácido fólico, aqui dele folato resultado, faz reserva monocarbonato, síntese de purina, síntese de aminoácidos, certo? Síntese de metionina, que é um aminoácido com enxofre, certo? E essa molécula é muito importante para isso. Então, os inibidores de ácido fólico, os inibidores do ácido fólico, como a pirimetamina, várias coisas, são muito usados. Ele é um alvo preferencial para antibiótico. Por isso que vocês têm que entender essas moléculas estranhas. Se você tiver um alvo que gruda nelas, como eu falei da hidrazida do nicotínico para a tuberculose, ou que você faz a pirimetamina para esses casos, você consegue tratar doenças usando este alvo bioquímico. Tá? Ingestão porcaria, 200 microgramas por dia. Para pacientes que têm anemias graves, tipo talassêmicos e coisas mais, a gente recomenda 5 miligramas por dia para repor as perdas eventuais. Tá? Próximo. Mas nem eu, nem a doutora Luciana tomamos. Mas você toma? Ela toma. Eu não, eu sou um talassêmico porcaria. Muito bem, a cobalamina é um grupo de moléculas interessantes. Vocês estão vendo aqui, ó, essa molécula aqui, que é uma molécula heterocíclica, ó, digo N, 5, 5, 5, 5. Isso aqui é um grupo prostético que a gente chama de grupo prostético M. Na realidade ele é uma chapona desse tamanho molecular. Uma chapona, com um íon no meio desse tamanho, que pode ser um cobalto, se for a cianocobalamina, ou pode ser um ferro, se for a hemoglobina. É o grupo M, esse grupo, eu esqueci como é que chama isso. Como é que chama isso? Minha cabeça foi para o espaço. Acho que é grupo M. Esse grupo aqui é um grupo prostético especialmente reagente. E ele permite que essa molécula aqui faça variações do seu estado iônico. Passe de 5 para 4, para 3, para 2, para tal, sem sair da molécula. Então, se eu preciso de uma reação desse tipo, eu meto esta molécula dentro de uma proteína e faço o sítio ativo usar ali para ser como se fosse uma fábrica, um reator químico. Tá bom? Ela é muito importante porque ela é difícil de sintetizar, certo? E tanto que nós não jogamos ela fora, certo? Nós fazemos um ciclo, nós temos ela na hemoglobina. Quando ela cai no intestino, nós recuperamos ela, fazemos de volta e vamos fazendo tudo para não perder. Tá? Isso é muito importante. Próximo. Esta aqui é a usabiotina, a B12. Essa é a vitamina B12, esqueci de falar o nome. A B12, aquela que você toma no músculo, que é vermelhinha, o vermelhinho do cobalto. Se você toma a vermelhinha, não faz nada. Você vai xixi dela depois de 6 horas. Não funciona para nada. Mas é sempre bom tomar uma B12 com Decadron, porque o Decadron ajuda, certo? Dá uma euforia boa, certo? Estraga a sua porose, certo? Mas os médicos gostam da cianocobalamina. Ela é absorvida no estômago com alguns detalhes técnicos. Precisa do pH ácido. E os velhinhos têm mania de ter hérnia de hiato. E você dá aquela porcaria do... Todo mundo toma. Como é que chama? Omeprazol. Isso aí, dá o omeprazol. Aí o velhinho toma omeprazol, fica sem ácido, certo? Não absorve o cobalto, não absorve a vitamina C, a vitamina B, C do estômago, e aí ele desenvolve uma anemia ferropriva do omeprazol. Vai entender um negócio desse. Não é uma anemia, não é ferropriva, é macrocítica. Uma anemia megaloblástica. Uma anemia megaloblástica porque ele toma omeprazol, porque o omeprazol deixa o estômago pouco ácido não absorve a cobalamina, ele fica com a anemia megaloblástica. Por causa do fator intrínseco, que é a proteína transportadora da cianocobalamina que tem no estômago. A gente chamava de fator intrínseco naquela época. Posso? Estou bem, completamente. Bom, finalmente, a ingestão é 1,50 microgramas por dia. Quando você toma aquela ampola, você toma geralmente vitamina B12 para 2 anos ou mais.
Só que xixi em 5 minutos. Tá. Ok? Só tem animais. Vegetarianos inscritos têm perigo de déficit. Como é que você sabe que tem déficit? Ninguém pegar o gasto. Próximo. E o ácido ascórbico, que é o nosso oxirredutor oficial. Que nós não temos produção porque nós comemos fruta. Como macacos comendo fruta. Tem muito ácido ascórbico. Muito. Porque a fruta tem muito ácido ascórbico. Nossa Senhora. Então não precisava fazer. Aí nós ficamos sem. Vitamina C é uma besteira que nós fizemos porque nós comemos fruta. Para que ela serve? Bom, agora que nós temos suco de laranja com vitamina C, tudo tem vitamina C, iogurte tem vitamina C, tudo mais, nós não temos mais as doenças. Mas nós tínhamos antigamente quando a gente viajava. Por quê? Porque no mar é difícil de ter as coisas. E as viagens, o Cabral demorou 6 meses para chegar na Índia. Certo? Ele passou aqui de raspão. Então, nessas viagens, faltava a vitamina C. A vitamina C, lógico, tem no limão, nas limas, tal, nessas coisas que podem ser levadas nos navios. Mas os holandeses faziam isso, os portugueses não. Então, quando os portugueses estavam voltando, estavam todos arrebentados. Quando chegavam, vocês sabem que Vasco da Gama, quando chegou na Índia, teve que pedir esmola, né? Porque ele chegou porque estava com escorbuto. O escorbuto é a doença do rosto. A vitamina C é importante para fazer a cola entre as moléculas da vida. Então, cai o dente, o osso fica ruim, você sangra porque não faz cola, certo? Não sintetiza o colágeno, certo? E é muito raro hoje em dia porque nós temos muita fonte, certo? Mas é importante pensar em viajantes extremos, caras que vai, por exemplo, para viagens polares, ou vai ficar na Antártida, ou coisa assim, você tem que repor, porque lá não tem fonte de vitamina C. Precisa muita, precisa todo dia. Tá bom? É isso aí. Pronto. Não, é isso aí. O ascorbato é importante para recuperar o ferro e fazer a coisa. Aqui é no colágeno, e fazendo a hidroxiclorina. Olha, hidroxilase. Puxa vida. Eu estudei isso na minha iniciação científica. Próximo. 72, pode olhar. Certo? E por que ele é necessário? Porque ele faz uma passagem entre ácido ascórbico e hidroascorbato nessa brincadeira de cata elétrons. É o maior redutor do organismo. Finalmente, a necessidade diária é pelo menos 40 miligramas. Tomate, vegetal, qualquer coisa. Próximo. Aqui umas fotos das vitaminas, certo? Pelária, essa pele vermelha que dá no bêbado, você já conhece. O beriberi, que dá essas lesões de edema, de inchaço nas pernas. Isso não vê mais, né? Só em população marginal, né? Agora aqui são as vitaminas lipossolúveis, que estão solubilizadas somente na parte. Está indo dando certo? Vai acabar no horário? Já são 15 pessoas. Tá bom, então vai acabar. Muito bem. Nós temos só 4 vitaminas lipossolúveis, que obviamente vocês lembram que vocês deram para os filhos de vocês, ou vocês tomaram quando era criança, naquele negócio chamado Aderogil D3. Não tinha uma ampola de óleo que você dá para os seus filhos? Certo? É a ampola de vitamina. É uma colherzinha, você abre a ampola, filtra no papelzinho para mandar um caquinho de vidro para a criança, não é sacanagem. Certo? E aí você dá uma colher de óleo para a criança com as vitaminas que ela precisa até tomar sol. Porque a vantagem é que todo o nosso sistema, nós sintetizamos a maioria delas, mas precisamos de sol para sintetizar. O retinol é uma importante molécula próxima, é derivado do beta-caroteno, que é o da cenoura, que deixa vocês vermelhos, certo? Mas ele é uma molécula que tem 2 finalidades basicamente: recepção de luz, certo? Que é com a retina, e metabolismo, modulação do metabolismo da pele. Então tem muitas pessoas que tomam ácido retinóico, são aqueles espinhentos que deixam de ser espinhentos quando estão tomando retinóico, certo? Ok? Que é um ácido que funciona como hormônio. Próximo. Os lípidos geralmente são hormônios, certo? Veja que bonitinha essa estrutura aqui, certo? Ele é assim, quando ele recebe luz ele fica assim, certo? E isso aqui é opsonina, isso aqui no olho
como ele funciona captando a luz, certo? É o retinol. Importante para o olho, tá? Próximo. Mas ele também é importante para outras reações importantes, certo? 700 microgramas tem na manteiga, no fígado, óleo de peixe, tudo isso aí. Próximo. Antigamente a xeroftalmia, que é a doença por falta dele, mas agora não tem mais, porque nós melhoramos a qualidade nutricional. Aliás, não tem mais simioto, não tem mais aquelas coisas caseiras que eu, graças a Deus, não vi, já vi pouco, e vocês, graças a Deus, não verão. Hoje você vai em qualquer lugar, todas as crianças têm cabelo da cor certa, okay? Que é preto, né? Nós temos um pouco loiro, né? Certo? Então isso é normal. E antigamente havia desnutrição proteico-calórica. Agora parece que nós resolvemos esse outro problema. Não só com o Bolsa Família, como também com as campanhas de merenda escolar. Merenda escolar é mais eficiente. A mãe manda o filho na escola para ele comer e parar de comer em casa, que sempre ela economiza. Certo? Se ela arrumar uma de merendeira, então resolveu tudo. Ok? Mas de qualquer forma, está ótimo o processo. A vitamina D é uma vitamina importante para fixar o cálcio nos ossos. Ela depende de uma radiação com UV, então não adianta botar a criança para tomar sol com a janela fechada, que o vidro absorve o UV, tem que ser no sol mesmo, certo? Leva para o sol, põe lá, vai na praia grande, vai para coisa fina e tal, mostra aquilo lá, vai transformar no epocalciterol e no policalciterol, certo? Que vai funcionar para produzir a enzima, tá? As enzimas de fixação no osso. Se você não fizer isso, você vai ter ossos moles. Com o seu peso, o osso torna. É ruim, né? Você vai ficar raquítico. Raquitismo é isso. Tá? Próximo. Aqui ela aumenta a absorção, tal, faz o paratormônio, que é muito importante, certo? Que é o hormônio que faz o colesterol, que é o hormônio que vai para cá. E ela promove a calcificação, formação. Efeito é devido à concentração plasmática do cálcio e incorporação ao nível intestinal. Muito importante. A vitamina D é muito importante. Que a próxima é a vitamina K. A vitamina K, aqui é a necessidade diária. Não existe, já que é sintetizada no organismo. Certo? Muito bom. Como ela vem do colesterol, o colesterol é um lipídio animal, não tem implante. Certo? Por isso não vão imaginar que com margarina vai baixar o seu colesterol. Certo? É sintetizado. Vitamina D dá raquitismo, que é as pernas tortas. Se pela vez vocês veem que a chapa é do século XII, é isso mesmo, só tem coisa velha mesmo, não temos mais isso. E finalmente tocoferol, vitamina E, é um outro redutor parecido com o ácido ascórbico, só que agora para lipídios. Se vocês lembram, os lipídios são hidrossolúveis, eles não são solúveis em água. Então quando você põe a vitamina E, ela vai se distribuir pelos tecidos lipídicos. Ao ser distribuída pelos tecidos lipídicos, você precisa evitar a oxidação dos tecidos lipídicos, que você evita com a vitamina E. Mas a vitamina E, ao ser oxidada nos lipídios, o ácido ascórbico não pode fazer essa função porque ele não é solúvel no lipídio. Tá? Então é a vitamina E que faz, o alfa-tocoferol. Próximo. É uma coisa importante, a principal atividade dela é inibir a peroxidação dos lipídios, certo? E ela é ela é importante para aqui é o modelo da peroxidação dos radicais lipídicos, muito famoso, tal, que esses lipídios ficam ruins, né? Não ficam tão bons, e você pode ter quebra, inclusive, dele. E quando você quebra um lipídio, ele vira um detergente. Detergente é uma coisa que solubiliza a gordura, não é isso? E se ele solubiliza a gordura e fica detergente, ele pode solubilizar a membrana e aí vazar tudo que tem dentro do céu. Deu para entender? Então é muito importante que não aconteça isso. Próximo. A principal complicação da falta de vitamina E é diminuição da atividade das gônadas, certo? Tanto masculinas como femininas. Tá? A vitamina K, ao contrário, é uma vitamina muito importante, derivada da menadiona, certo? Aqui com seus radicais associados, tem a fitonadiona, que é vegetal, e tem a menadiona, que é a que a gente normalmente usa. Próximo. Ela é uma vitamina essencial para a síntese revestida
realidade, ela é indispensável para a ação da cascata da coagulação. Então, você, da cascata da coagulação, ela é essencial para que você reponha a capacidade de coagulação das pessoas. Por incrível que pareça, quando você quer bloquear a cascata de coagulação, você usa um inibidor de vitamina K. Que aí você faz com que as pessoas não tenham vitamina K suficiente para coagular o sangue. Então você aumenta a incoagulabilidade do sangue. Por exemplo, você precisa disso em válvulas cardíacas, certo? Em risco de trombose cerebral, em várias coisas assim que você faz essa anticoagulação do sangue. Outra complicação dela, que também é muito usada, para matar rato. Porque aí o rato morre de um derrame, certo? Porque ele tomou a vitamina K, o inibidor da vitamina K, e aí ele estoura o vaso da cabeça quando ele está assustado, e ele morre longe de você, você não vê ele morto embaixo da terra. Então o problema está resolvido. Se você tentar se matar com veneno de rato, aviso que demora 3 dias para matar, porque o seu fígado tem a capacidade de manter a menadiona por 3 dias. Aí depois, quando o marinho vai inibir a síntese, aí você fica com a deficiência por sangue. Então não é uma morte rápida. Outra coisa é imprevista, você não sabe quando você vai morrer, pode ser que o carro, tal, estourando na cabeça, o que vai acontecer. Tá bom? Não é um bom suicídio também. Certo?